Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno tem uma notícia maravilhosa, 65º episódio do sagrado projeto Conversa Franca de Umbanda e o 5º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje, se vocês desejam saber, todo mundo curioso, né, gente? Teremos um dos principais vídeos do projeto Conversa Franca de Umbanda. Vamos falar hoje, sobre a anunciação da Umbanda. Que maravilha, né? Bom, a partir daí, vamos começar a refletir sobre este momento que indiscutivelmente foi um divisor de águas dentro da nossa religião. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos assiste, neste momento pode ter como crença, não importa, como convicção, se a Umbanda foi anunciada, se foi fundada pelo caboclo das 7 encruzilhadas, se ela nasceu na cosmogênese divina, se na verdade ela surgiu a partir desse maravilhoso advento, não importa, né? O que importa neste momento é que você, meu irmão, você, minha irmã, jamais pode esquecer, né? E de acreditar, de reverenciar, de lembrar e de principalmente contar para as próximas gerações de umbandistas sobre o advento, o fato histórico sobre o qual falaremos hoje neste episódio do Conversa Franca de Umbanda. A história da anunciação da Umbanda. E a partir de agora, então, começo a contar para vocês essa história maravilhosa, de uma forma mais relaxada, mais tranquila, para que nós possamos ir exatamente trocando ideias, trocando sentimentos, trocando conhecimentos, né? Dialogando, né? Sobre esse momento ímpar que foi para a nossa religião. Então, mais ou menos ali, em fins de 1908, havia uma família tradicional no bairro, imagine, no bairro de Neves, em São Gonçalo, né? Niterói, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Então essa família foi surpreendida por uma, vamos dizer assim, uma ocorrência que tomou assim aspectos sobrenaturais. Um de seus integrantes, o jovem Zélio Fernandino de Moraes, ele foi acometido de uma, vamos dizer assim, de uma estranha paralisia, né? E cujas consequências os próprios médicos não conseguiam controlar. Chegou, com Deus, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Aí, meus irmãos, certo dia, do nada, o jovem Zélio ergueu-se do seu leito e declarou: amanhã estarei curado. E assim aconteceu, acreditem. No dia seguinte, levantou-se normalmente e começou a andar. Imagine, como se nada lhe tivesse tolhido os movimentos. Ele tinha mais ou menos 17 anos de idade
e a medicina não soube explicar o que tinha acontecido com ele. Seus familiares, incluindo 2 tios, imaginem, eles eram sacerdotes católicos, com tamanha surpresa, nada esclareceram. Foi quando um amigo da família, aqui entre nós, certamente intuído pela espiritualidade superior, sugeriu então que o Zélio fosse a uma visita na Federação Espírita de Niterói, uma sede que a federação tinha lá, E assim foi. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar de uma sessão e aí acabou tomando um lugar à mesa. Foi aí que, tomado por uma força estranha e completamente superior à sua vontade, e contrariando até as normas, que impediam o afastamento de qualquer dos componentes daquela mesa, o jovem teria se levantado e disse: aqui está faltando uma flor. E saiu da sala, indo a um jardim que havia ao lado. Voltou logo depois, com uma flor na mão, olha só, e a depositou no centro da mesa. Gente, essa atitude inusitada causou quase que um tumulto entre aqueles que estavam participando, E aí, estabelecida a calmaria, passou o tumulto, foram restabelecidos os trabalhos, E aí manifestaram-se nos médiuns kardecistas, olha só, espíritos que se diziam pretos escravos e índios. Meus irmãos, aquilo foi quase um princípio de alvoroço. Nessa hora, foram convidados a se retirarem e foram ainda advertidos de seu estrado de atraso espiritual, imaginem. Aí novamente uma força estranha dominou o jovem Zélio e aí ele falou, de uma forma assim bem firme, Por qual motivo não era aceita a comunicação daqueles espíritos e do porquê em serem considerados atrasados por supostas encarnações passadas que foram ali reveladas. Aí não teve jeito, Aí se seguiu um bate-boca danado, um diálogo assim bem acalorado, e os responsáveis pela sessão procuravam, imaginem, doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação absolutamente segura. Foi quando um dos médiuns que ali estava, e era, acreditem, era vidente, ele perguntou assim, olha só, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala desse modo se estou vendo que me dirijo nesse momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão? Aí, o espírito, que para eles era desconhecido, falou: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, no caso seria 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho para dar início a um culto em que estes irmãos poderão sim dar suas mensagens e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá.
E aí o espírito prosseguiu: será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E saibam ainda que cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Foi quando o vidente, com absoluta ironia, perguntou: julga o irmão que alguém irá assistir ao seu culto? Pois saibam, meus irmãos, que no dia seguinte, na própria casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, e aí vocês estão vendo a foto da casa, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, lá já estavam reunidos os membros da Federação Espírita para, inclusive, comprovarem a veracidade do que foi previsto no dia anterior, né? E ali também estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos e do lado de fora, creiam, uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas, manifestou-se o Caboclo das 7 Encruzilhadas, dizendo o seguinte: neste momento se inicia um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam sido escravizados e índios nativos de nossa terra poderão trabalhar em benefício dos irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal deste culto, que terá como uma de suas referências o Evangelho de Jesus. E a partir daí, o Caboclo das 7 Encruzilhadas estabeleceu normas em que se poderia processar o culto de Umbanda e deu também o nome do movimento religioso que se iniciava. Naturalmente, Umbanda, manifestação do espírito para a prática da caridade. A primeira casa de trabalhos espirituais também era naquele momento fundada e recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade. Ovelhas abnegadas do rebanho de Maria, ovelhas abnegadas do rebanho de Maria, salve o 7 Encruzilhada, salve a estrela da guia. E ainda justificou o caboclo, né? Porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto, né? E aí, ditadas as bases do culto, o Caboclo das 7 Encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos, curando enfermos, fazendo andar paralíticos, entre outros milagres que aconteceram. Mas antes do término da sessão, mais uma surpresa muito agradável. Manifestou-se um maravilhoso preto velho, Pai Antônio, que vinha, inclusive, completar as curas. A partir daí, o Caboclo das 7 Encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento e a difusão da religião de Umbanda. Em novembro de 1918, o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas recebeu ordens do Astral Superior para fundar 7 tendas para a propagação da Umbanda, né?
as instituições ganharam os seguintes nomes. Vamos lá? Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e, por último, a Tenda Espírita São Jerônimo. E aí, em 1939, essas 7 tendas que eu acabei de enumerar criam a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, a primeira federação de Umbanda, que hoje chama-se União Espiritista de Umbanda do Brasil, né? Sendo, como eu acabei de falar, a primeira federação da nossa religião, razão pela qual a UEUB, que está localizada aqui no Rio de Janeiro, na rua Conselheiro Agostinho, 52, no bairro de Todos os Santos. Então, por todas estas razões, ela é chamada também de Casa Máter da Umbanda, onde muitas instituições nasceram, deram seus primeiros passos e hoje continuam pelo Brasil inteiro, levando a luz da Umbanda até a humanidade. Queridos irmãos, é isso. Falar do nascimento da Umbanda é abordar o contexto histórico, social e principalmente espiritual. Mas entendemos também que nada surge do nada. O nascimento da Umbanda, queridos irmãos, não pode ter sido um fato isolado, mas uma consequência de uma causa primária. E por ser uma sublime consequência, concluímos este vídeo com uma mensagem do chefe. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e há de perdurar até o fim dos tempos. 15 de novembro de 1908. Salve o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!